Olá, pessoal. Todos sejam muito bem-vindos ao nosso curso do mestrado. Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre direito indígena, focado principalmente no Estatuto do Índio, tá? Meu nome é Eric Linhares, sou professor doutor da Universidade Estadual. Vou acompanhar vocês nessa matéria fascinante sobre povos tradicionais. Primeiro conceito, quem é índio? Existem 4 critérios: a identidade étnica, o critério cultural, a autoidentificação e a heteroidentificação. Primeira corrente, a identidade étnica, seria indígena, aquele que tem ascendência pré-colombiana, ou seja, daqueles povos que estavam nas Américas antes da chegada dos europeus. Até sobre esses povos, que a formação dos povos indígenas no Brasil e nas Américas, há muita divergência. Existem 3 correntes. A principal é que eles têm origem asiática, seria um povo que atravessou o Estreito de Bering na última glaciação, tá? E de lá do Alasca foi descendo até a Terra do Fogo, ocupando todos os espaços, se adaptando, se transformando. Existe uma corrente que sugere uma migração polinésia. Os polinésios saíram hoje o pessoal sugere que seja de Taiwan, e eles se espalharam desde Madagascar até a Ilha de Páscoa, mas tem gente que sustenta que eles chegaram ao Chile, e de lá também se espalharam, dando origem, em parte, pelo menos, aos povos indígenas. Existe uma terceira corrente, que sugere que alguns grupos de origem africana, os jangadas ou barcos muito primitivos, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram na costa do Brasil. Existe também uma corrente que sugere que foi tudo isso, foram se misturando e formando os povos indígenas, tá? Então nós temos esse critério de identidade étnica, seria ligada aos povos pré-colombianos. Nós temos um critério cultural, seria indígena, aquele que se inserisse em um povo tradicional com costumes diferentes da sociedade envolvente, vem desde tradições, religiosidade, hábitos alimentares, sistema normativo diverso. Nós temos também a autoidentificação, é a pessoa se reconhecer como indígena, e a heteroidentificação é ser reconhecido como pertencente a um grupo diferente da sociedade envolvente. O nosso Estatuto do Índio, a Lei 6.001, ela trabalha com esses critérios todos, ela costura esses 4 critérios. Vamos ver isso no artigo 3º, diz o seguinte: índio ou silvícola, e aqui eu abro um parênteses, essa expressão silvícola era uma expressão que vinha no nosso direito. O Código Civil de 1916 se refere aos indígenas como silvícolas, mas esse termo não tem mais respaldo normativo, porque ele parte da ideia que silvícola é aquele que vive na selva. Então, o índio só seria índio se vivesse na selva. Então, se o índio vive na cidade, ele deixa de ser índio. Se tem um celular, ele deixa de ser índio. Se anda de calça jeans, ou tem uma carteira de motorista, ou exerce um título eleitoral, uma carteira de identidade, ele deixa de ser índio. Essa visão ela não tem mais amparo constitucional nem normativo no nosso direito atual, tá? Então, para o artigo 3º, índio é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana, ou seja, aquele grupo que estava aqui antes da chegada dos colonizadores europeus, que se identifica autoidentificação, ou seja, ele se sente como indígena, e é identificado, ou seja, heteroidentificação. Uma sociedade tradicional, um grupo indígena, o reconhece como um de seus membros, como pertencente a um grupo étnico cujas características, aqui características culturais, religiosas, tradicionais, o distinguem da sociedade nacional. Então, a nossa lei ela trabalha com esses 4 critérios para a definição do que seria indígena. Então, identidade étnica, critério cultural, autoidentificação, heteroidentificação. Veja, aqui quando a gente fala em Estatuto do Índio, Lei 6.001, 19 de dezembro de 73, nós temos que falar também de uma outra lei que tem uma grande correlação com o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos,
e elas trabalham de forma paralela com a mesma ideia que está exposta no artigo 4º, que é o seguinte: os índios são considerados isolados, em vias de integração e integrados. O que seria integrado? Seria aquele incorporado à comunhão nacional e reconhecido no pleno exercício dos direitos civis, ou seja, o em vias de integração e os isolados, eles não tinham direitos civis plenos. Um aspecto muito importante. Esse artigo 4º, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. O índio, independente de se isolado ou integrado, ele é brasileiro em todos os sentidos, e essa classificação ela carece de qualquer amparo normativo ou constitucional atual. Tá? Para que isso servia? Havia uma leitura que vem desde o Brasil colônia, e o Estatuto do Índio somente é positiva essa visão, que o Estado indígena era um Estado em transição à situação do indígena, ou seja, haveria uma espécie de darwinismo social. Ele iria evoluindo, aqui entre aspas, né, até se tornar um não indígena, que é um verdadeiro absurdo. Então, o indígena, ele é tão indígena, ele é tão cidadão brasileiro quanto qualquer outro. Essa classificação isolada seriam os índios que não tinham contato com a sociedade envolvente, eles não precisariam de documentação nenhuma. Os índios em vias de integração seriam que tinham algum contato com a FUNAI, e esses eram tutelados pela FUNAI, eram incapazes para fins de direitos, isolados também, e eles recebiam uma documentação indígena dada pela FUNAI ao RANI, Registro Administrativo de Nascimento Indígena. Tá? E os integrados seriam aqueles que deixariam de ser índios. Então, eles passariam a ter um documento não indígena, uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, que não seria dada aos outros. Então, ele deixaria de viver como índio. Embora fale aqui, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos de sua cultura, a ideia era de transitoriedade da cultura indígena. Tá? Isso não tem mais amparo constitucional nem normativo no Brasil. Aqui nós temos o artigo 231 da Constituição Federal. A nossa Constituição, ela disciplinou de forma muito precária a situação do indígena, tá? Então ela é muito lacunosa, mas mesmo assim ela abriu um novo capítulo sobre a situação do indígena no âmbito normativo brasileiro e reconheceu para eles uma série de direitos e de forma de exercê-los. Então ela é muito positiva nesse sentido, mas ela tem o defeito de ser omissa, tá? De falar pouco do que deveria falar. Então, o artigo 231 diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, aí vem tradições, costumes normativos, línguas, o idioma deles, se expressar na língua deles, ser educado nesse idioma, crença, ali vai toda a religiosidade dele, mito de criação, estrutura religiosa, tradições, vem o direito à pluralidade de ordenamento jurídico e de aplicação desse ordenamento na resolução dos litígios, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. As terras são da União e eles têm o direito ao usufruto dessas terras que tradicionalmente ocupam. Isso também é objeto de discussão, porque os índios têm direito à terra. A terra era para ser da comunidade, mas a terra é da União e eles têm direito ao usufruto. Cabendo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Tá? Esse dispositivo é o principal dispositivo que a gente tem na Constituição, o principal artigo sobre direito indígena. E embora ele reconheça aos indígenas organização, costumes, tradições, crenças, ele deixa de falar em muitas coisas. Tá? Aqui nós temos um panorama sobre a situação dos indígenas no Brasil. Em 2010, eram quase 900 mil. No censo de 2020, chegaram a quase 1.700.000. Tá? O índio teve muito filho? Teve filho, mas o crescimento populacional dele não explica esse aumento. Isso aí se deve à metodologia de trabalho do IBGE. Usaram recenseadores indígenas, informação sobre direitos indígenas. A pessoa, muitas vezes, o cidadão tinha vergonha de se declarar indígena, tá? Então, no momento que era um recenseador indígena, ele sentia mais à vontade para ser reconhecido como tal.
Nós temos mais de 305 etnias indígenas, isso é uma riqueza absoluta que o Brasil tem. Muitas vezes a gente pensar indígena é tudo igual, mas não é. Eles são tão diferentes entre si, como um brasileiro e um turco, um brasileiro e um árabe, ou um japonês e um manauara, um roraimense, um coreano e um brasileiro. São estruturas sociais diferentes, visões de mundo diferentes, religiões diferentes, tudo no mesmo, assim, às vezes em grupos indígenas que a gente vê no mesmo estado. Aqui em Roraima nós temos os Yanomamis, por exemplo, os Macuxis. As línguas são totalmente diferentes, são outras famílias linguísticas, os costumes são diferentes, a religiosidade é diferente, a cosmovisão de mundo é diferente, as técnicas de construção de arco, de caça, de pesca, de agricultura são totalmente diversas. E isso significa uma riqueza cultural que é um patrimônio brasileiro e que cabe a nós preservar. Língua, nós temos mais de 274 línguas indígenas, também um patrimônio sensacional brasileiro. Na Amazônia, na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, a cabeça do cachorro, nós temos Nhengatu, que é a língua geral, ou o tupi moderno. O tupi do litoral brasileiro hoje subsiste somente nos rincões amazônicos, ali em São Gabriel da Cachoeira. Aqui nós temos os Yanomamis, com seus diversos dialetos, em Roraima, no Amazonas. Nós temos os Macuxis, que são do Grupo Caribe. Nós temos os Waimiri Atuari, do Grupo Caribe. Os Waiwai também são Caribe. Nós temos Ingaricó, Taurepã, cada um com sua riqueza linguística, construção de frases, poesia, tradições orais. É um patrimônio nacional incomensurável. O censo apontou 82 grupos isolados, ou seja, que vivem com pouco contato com a sociedade envolvente. Aqui nós temos a distribuição da população indígena pelo Brasil. O estado com maior número de indígenas é o Amazonas, com quase 500.000, mas nós temos a Bahia, no litoral brasileiro, com quase 230 mil indígenas. Nós temos o Mato Grosso do Sul, com 116 mil, Pernambuco, com 100 mil, e Roraima, com quase 100 mil. E Roraima, o nosso estado, é o estado percentualmente com a maior população indígena dentro do contexto estadual. Eles são em torno de 11% a 12% da população do estado. Então, eles têm grande expressão cultural no nosso estado. Daí aí vai todo o Brasil tem povos indígenas. Aqui nós temos um mapa das terras indígenas no Brasil. O que a gente pode ver? Do meio do Brasil, mais ou menos da linha de Tordesilhas para o litoral, nós temos poucas terras indígenas, e quando são demarcadas em territórios pequenos. E do meio do Brasil, principalmente do Mato Grosso e região amazônica, nós temos terras indígenas demarcadas em grande extensão. Por que essa diferença? Isso decorre de metodologias de demarcação da terra indígena. Nós vimos aqui, voltando no artigo 4º, que os indígenas eles eram isolados, em vias de integração e integrados. Então, que a cultura indígena era uma cultura em transição para o Estatuto do Índio. O que significa? Como a cultura indígena era uma cultura em transição, para a leitura da época, então a terra indígena também era uma terra em transição. O índio ficaria naquela terra até ser integrado à comunhão nacional. Depois ele não teria mais aquela terra, que ele não seria mais índio. Então, aquela terra retornaria para a União sua titularidade plena, né? Propriedade e usufruto da terra. Então, as terras indígenas demarcadas na Bahia, que nós vimos é um estado que tem uma grande população indígena, praticamente a gente não consegue ver no mapa. Minas Gerais também, que tem uma população grande, a gente não consegue ver no mapa. E qual o efeito prático disso? Por exemplo, norte de Minas, não sei se consegue, nós temos os malacaxetas, é um grupo indígena muito tradicional, mas como a terra é pequena e a população é grande, o povo sai da terra e vai trabalhar onde? Nas comunidades, nas cidades vizinhas, nas comunidades agrícolas da área, e vai aos poucos deixando de ser índio. Então, para o grupo manter seus costumes e tradições numa área com uma terra tão pequena e uma população grande, é muito difícil. As grandes terras indígenas que nós temos, na Amazônia, principalmente, as demarcações decorreram após a Constituição de 88,
E elas fundaram uma metodologia diferente. O índio, ele tem direito de ser índio e permanecer como indígena, ele não tem que ser integrado à sociedade envolvente. E o efeito prático disso é que a terra indígena tem que servir para a expansão desse grupo, tem que servir para caça, para pesca, para manutenção dos lugares sagrados, para agricultura, para pesca. Tá? Então, ela tem que servir para o futuro daquela comunidade, que era uma visão que não existia que a gente vê, por exemplo, nos estados do litoral do Brasil, porque a ideia é que a comunidade indígena não tinha futuro. Quando a gente vê essas demarcações maiores, a gente trabalha com uma perspectiva de futuro para os povos indígenas. Essa é a grande diferença da demarcação. A gente tem muitas vezes escuta um comentário preconceituoso: na Amazônia tem muita terra para pouco índio. Na verdade, é o contrário. No resto do Brasil, tem pouca terra para muito índio. Aqui nós temos um histórico da FUNAI, sua origem. No início do século XX, mais ou menos 1910, 1908, foi criado o SPI-LTN. Foi a primeira autarquia voltada aos povos indígenas. Se chamava Serviço de Proteção ao Indígena e Localização de Trabalhadores Nacionais. Por quê? Sendo a cultura indígena, na visão da época, uma cultura em transição, cabia a esse serviço localizar as comunidades indígenas, integrá-las à comunhão nacional, e aquele indígena integrado serviria de mão de obra à expansão agrícola que estava indo para o centro-oeste do Brasil e querendo penetrar na Amazônia. Então, a ideia era de identificação das comunidades indígenas, pacificação dessas comunidades e integrá-las à comunhão nacional para fornecer mão de obra para a frente agrícola em expansão. Alguns anos depois, mais ou menos 1918, 1920, o SPI-LTN ficou apenas SPI, Serviço de Proteção ao Indígena. Era um órgão de tutela às comunidades indígenas, mas a ideia era a mesma, trabalhar com a ideia da integração, trabalhar com o propósito de integrar o indígena à comunhão nacional. Devido a uma série de escândalos no final dos anos 60, o SPI mudou de nome e virou a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e depois virou Fundação Nacional dos Povos Indígenas, recentemente. A função, até a Constituição de 88, era de tutela das comunidades indígenas, partindo da ideia que o indígena era o incapaz, e a partir da Constituição de 88, a FUNAI ficou mais como um trabalho de auxílio às comunidades indígenas e demarcação dessas terras. Hoje ela busca uma vocação, inclusive após a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Aqui nós temos a FUNAI. Ela foi criada pela Lei 5.371, de 5 de dezembro de 67, vinculada ao Ministério da Justiça. Hoje ela é vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas, tá? E é a principal executora da política indigenista do governo federal. Atribuições da FUNAI: promover estudos de identificação, ou seja, localizar o grupo indígena, delimitação da área que ele habita. Tradicionalmente, ali tem locais sagrados, local de pesca, local de caça, demarcar essa área, proceder à regularização fundiária e o registro da terra no cartório competente. Monitorar e fiscalizar as terras indígenas é um trabalho gigantesco, basta a gente ver a extensão dessas terras e a pouca estrutura da FUNAI, tanto material como de pessoal. Coordenar e implementar políticas de proteção aos povos isolados e recém-contactados, ou seja, proteger os povos indígenas, promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas, aí ajudar no desenvolvimento de uma agricultura, de caça e pesca, promover ações de etnodesenvolvimento, atuar no controle e mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas. Vou dar um exemplo de impacto ambiental. Por exemplo, quem já foi de carro de Boa Vista para Manaus sabe que no final da terra indígena Waimiri-Atuari tem um lago, inclusive a gente pode ver várias árvores mortas, né? Ali é o Lago de Balbina. O Lago de Balbina invadiu parte da terra Waimiri-Atuari e
alterou o ambiente, inclusive com proliferação de mosquito, que não tinha na área, né? E, por fim, aqui são algumas, o FUNAI tem muito mais atribuições do que essas, apenas elenquei as principais. Estabelecer a articulação interinstitucional, ou seja, com os outros órgãos, voltada à garantia do acesso diferenciado aos direitos sociais, vou já falar sobre isso, e cidadania aos povos indígenas. Aqui a FUNAI entra em contato com a Justiça de Roraima, principalmente com a Justiça itinerante, para desenvolver ações em comunidades indígenas, com atribuição de cidadania, ações de registro, identificação. Eu coordenei por mais de 10 anos a Justiça itinerante, e a gente levava o cartório para tirar registro civil, o TRE, fazia registro tardio de população indígena, são ações de incorporação dos indígenas à cidadania brasileira, para que eles possam exercer seus direitos. Quando a gente fala aqui em direitos sociais, é bom esclarecer que muitas comunidades anseiam pelos benefícios sociais, possam receber Bolsa Família, salário maternidade, auxílio previdenciário. Só que isso tem que ser bastante explicado para a comunidade indígena, porque os indígenas eles vivem de forma coletiva. Seria assim, como um comunismo, tudo é comum. Eu já tive em grupo uma loca em que tinha uma roupa para fora, então quem fosse sair para a comunidade, ter contato com um grupo não indígena, pegaria aquela roupa, ela era de uso comum de várias pessoas. Então, no momento em que você põe o dinheiro, em que a monetarização no seio dessa comunidade, por exemplo, a menina que recebe um benefício pela maternidade, tá? Então, a indígena teria o primeiro filho com 16 anos, ela passa a ter o filho mais cedo para receber aquele benefício. Ela teria 2 anos em cada gestação, ela passa a engravidar sempre que possível, tá? Então, isso é maléfico para aquela menina. Alguém que recebe um Bolsa Família, outra comunidade não recebe, ou então uma família recebe, outra não. O dinheiro ele vai gerando benefícios individuais. Então, isso é meu, eu tenho minha roupa, eu tenho meu rádio, eu tenho minha bicicleta, e outro grupo não tem. Então, ele vai desestruturando as estruturas sociais daquela comunidade. A monetarização, a religiosidade, a bebida e as drogas são elementos desestruturantes das comunidades indígenas. E hoje a gente pode acrescentar a internet. Tá? O acesso indiscriminado ao conteúdo de YouTube ele é profundamente desestruturante dos costumes e tradições indígenas. Então, quando a gente vai levar um benefício social para uma comunidade, a gente tem que previamente discutir com aquele grupo, explicar o que aquele benefício significa e não somente jogar o benefício para dentro da comunidade. Você vai estar colocando dinheiro ali dentro, vai desestruturar as relações sociais e depois que o benefício é implantado, não pode ser retirado, tá? Muito difícil retirá-lo. Quando a gente fala aqui em competências, justiça federal e justiça estadual, ambas têm competência. Muitas vezes a gente pensa a questão indígena é questão da justiça federal, mas não, ela é tão da justiça estadual como da justiça federal. A diferença está na forma de tutela. A Justiça Federal ela presta tutela para os direitos coletivos indígenas. Então, nós encontramos grandes questões de demarcação de terra indígena na Justiça Federal, indenizações coletivas por danos ambientais ou danos estruturais à comunidade na Justiça Federal e as ações individuais na Justiça Estadual, acesso à documentação básica, direito penal por infrações cometidas por indivíduos da comunidade, direito à saúde individual, um TFD, um acesso à saúde para tratamento individual é na Justiça Estadual. Então, definido o direito, você vai ter o órgão que vai atuar, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Defensoria da União, Defensoria do Estado. Aqui nós temos o Estatuto do Índio, o artigo 1º. Nós vamos verificar que ele não foi recepcionado pela Constituição. Ele diz o seguinte: esta lei, o Estatuto do Índio, regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas. Já vimos que essa expressão silvícola ela é carregada de preconceito
e parte da ideia que o índio é quem está na selva, então ela não foi recepcionada. E das comunidades indígenas, beleza, com o propósito de preservar a cultura, perfeito, e integrá-los. Veja, a ideia do legislador era integração, ou seja, desaparecimento gradual dos costumes indígenas. Então ele não tinha o propósito de preservar a cultura, ele preservaria a cultura até a integração. E ele diz o seguinte: a integração progressiva e harmoniosa, ou seja, sem ser forçada, a comunhão nacional. O Estatuto do Índio era uma lei para garantir essa incorporação do indígena à comunhão nacional. Vocês podem verificar que era uma ideia que vem desde o início. Já vinha no SPI-LTN, no SPI, na FUNAI, e que atualmente, após a Constituição de 88, que desapareceu. Mas o Estatuto do Índio ele foi uma lei muito revolucionária para a época. Embora hoje a gente verifique que muitas coisas não têm mais sentido, nós temos que levar em consideração que é uma lei que tem mais de meio século. Tá? Aqui nós temos o parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país. Foi um avanço fantástico, porque se entendia que os índios isolados ou em vias de integração tinham uma aplicação diferenciada do direito nacional. Então, o Estatuto do Índio deu uma cidadania plena aos indígenas. Resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as peculiaridades reconhecidas nesta lei. Ao mesmo tempo que resguardou usos, costumes e tradições, ele permitiu uma aplicação diferenciada do direito para os povos indígenas, que a gente vai ver mais adiante, e reconhece nas tradições uma pluralidade de ordenamento jurídico, ou seja, uma forma do indígena de resolver seus conflitos de acordo com seu direito, seus costumes, suas tradições, seu direito estritamente oral. Aqui nós temos o artigo 5º, aplicam-se aos índios, os silvícolas, as normas da Constituição Federal relativas à nacionalidade e à cidadania, ou seja, dava cidadania plena e nacionalidade brasileira aos indígenas. Isso aí é desnecessário falar, a Constituição Federal também deu. Tá? Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo índio depende das verificações de condições estabelecidas nesta lei, que seria a integração à sociedade nacional. Tá? Isso não foi recepcionado. O indígena tem cidadania plena, independente de viver na aldeia ou na cidade. O índio não deixa de ser índio. Tá? Esse é um ponto muito importante. Artigo 6º. Esse dispositivo é muito importante. Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre os índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum. O que esse dispositivo permite? Ele reconhece a pluralidade de ordenamentos jurídicos no sistema nacional, reconhece um ordenamento jurídico próprio das comunidades indígenas, e é um ordenamento que tem uma fonte normativa diferente da nossa. O nosso direito positivado resulta de órgãos legislativos, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional, enquanto o direito indígena é um direito predominantemente oral, baseado em mitos, no elemento divino e no elemento natureza, que fornece muitas informações para a construção do direito indígena. Então, ele reconhece esse direito e ele aponta os ramos que ele reconhece na parte de família, ou seja, no casamento, na união das famílias e nas formas como essas famílias vão se organizar perante a lei. Na ordem de sucessão, no direito sucessório, havendo patrimônio para quem passa e para quem fica, no regime de propriedade e nos atos ou negócios, ou seja, no direito contratual e negocial entre os índios. Perfeito. Então, o Estatuto do Índio, o nosso direito há mais de 50 anos, ele reconhece a diversidade, a possibilidade de vários ordenamentos jurídicos, além do ordenamento nacional positivado. Tá? Ele reconhece o direito indígena. Esse dispositivo ele foi muito importante e até hoje ele não foi perfeitamente compreendido na aplicação do direito aos povos indígenas. Tá? Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum às relações entre índios não integrados, que já tem uma visão, mas ele quer dizer aos índios isolados e em vias de integração, e pessoas estranhas à comunidade indígena.
Tá? Então, vai aplicar nosso direito não indígena, para as relações entre indígenas e não indígenas, porque o índio integrado já deixava de ser índio, né? Excetuados que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta lei. Tá? Então, o que a gente tem que gravar desse dispositivo? Que ele abre a possibilidade de reconhecimento de direito próprio das comunidades indígenas, diferente do direito nacional positivado. Tá? Beleza. O que a gente vê nas relações de família? Muitas comunidades indígenas existe a bigamia. O homem tem direito a ter mais de uma esposa, uma, duas, três, quantas ele puder manter. Muitos têm apenas duas, outros têm apenas uma. Tá? Isso é importante. Atos e negócios realizados entre os índios, eles têm uns costumes diferentes, e isso traduz no direito contratual e negocial entre eles, que deve ser respeitado. Artigo 7º. Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados, ou seja, o que seria índio, né, para a visão da época, ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta lei, que o integrado deixava de ser índio, né? Esse dispositivo, ele hoje é inconstitucional, não foi recepcionado pela nossa Carta Magna. Artigo 8º. São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade quando não tem havido assistência do órgão tutelar competente, que é a FUNAI. Não existe mais o regime de tutela ao indígena, o indígena não é mais incapaz nos termos da lei civil. Artigo 12. Os nascimentos e óbitos e os casamentos civis dos índios não integrados serão registrados de acordo com a legislação comum, ou seja, de acordo com a legislação comum, tá? Que seria a Lei 6.015 e o Estatuto do Índio, que ele tem um dispositivo específico sobre registro, o RANI, que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena. Nós temos o Registro Administrativo de Casamento, que eu confesso que há mais de 20 anos trabalhando com comunidade indígena eu nunca vi. E nós temos um registro administrativo de óbito indígena, que eu também nunca vi, embora trabalhe há mais de 2 décadas com indígena. Tá? Atendidas as peculiaridades de sua condição quanto à qualificação do nome, prenome e filiação. Isso foi totalmente alterado, porque muitos nomes indígenas, quando eram levados para o registro civil, e a gente viu que a lei, Estatuto do Índio, Lei 6.001, ela é irmã da Lei 6.015, e a Lei 6.015 veda registro de nome que possam levar à situação vexatória. Então, muitos nomes indígenas tinham seu registro obstado. Então, aconteceram alterações na legislação e também em resoluções do CNJ, dirigido aos cartórios extrajudiciais, permitindo o registro de acordo com os costumes e tradições indígenas. Na justiça itinerante, trabalhei por muitos anos com registro, a gente conversava previamente com a comunidade, explicava o direito que eles tinham à escolha do prenome e do sobrenome, e como eles poderiam construir. Muitas comunidades, a regra colocava um nome indígena, um nome não indígena para as relações externas daquela pessoa e como sobrenome a comunidade. Tá? Essa era a regra. Então você tinha, por exemplo, Sauá, João, Waimiri, ou Sauá, Aldo, Waimiri. Então, Sauá seria o nome indígena, Aldo, nome não indígena, Waimiri, a comunidade. E assim a gente vê nomes Tiamuru, João, Yanomami. E aí vai montando, tá? Artigo 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e demais trabalhadores, que nós vimos que a cidadania não era aplicada de forma plena ao indígena. O Estatuto do Índio quis dizer que o indígena, independente de integrado ou não integrado, que é uma expressão que a gente não usa mais, não foi recepcionada, mas só para exemplificar, ele era tão cidadão quanto qualquer outro, tinha os mesmos direitos trabalhistas. Aqui nós vamos tratar no 17 da terra indígena, vai ser objeto de outra aula. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigado. Encerrar a gravação.